Eu me defino mesmo como fotógrafo da natureza. Vem cá, neguinho. Vem cá, neguinho. Olha aí. Oi, neguinha. Você viu como os bichinhos gostam de mim? O meu nome é Carlos Renato Fernandes. Eu moro aqui em Curitiba, nasci aqui em Curitiba, né? E logo vai fazer aniversário. Faço aniversário agora no dia 28 de julho. Eu vou fazer 87 anos. Eu tinha muita proximidade junto com meu pai, porque ele era uma pessoa adorável, maravilhosa. Eu costumava ir junto com meu pai aos domingos, ele com um amigo dele, iam nos lugares assim bem remotos, onde tinha bastante vegetação, ia escutar o canto das sabiás, né, que ele gostava muito de sabiá. E eu aprendi com ele a gostar desses lugares, né? Imaginava a fotografar esses bichos, esses animais, essas aves maravilhosas aí, esses cantos espetaculares, né? Então ali eu era bem jovenzinho, era bem pequeno, 8, 9 anos, eu já comecei a gostar muito da natureza. Eu me formei em odontologia, eu gostava muito dessa área médica, né? E eu montei o meu consultório ali na Praça Osório, no edifício Alberto Claas ali. Daí eu passava em frente de uma loja de materiais, de fotografias, e na vitrine eles sempre colocavam fotografias em preto e branco, em quadros, né? Que era o resultado dos concursos de fotografia do Fotoclube do Paraná. Daí eu me interessei muito e digo, puxa, eu preciso conhecer esse Fotoclube do Paraná. Ver se aprendo mais ainda sobre a fotografia, né? Daí eu comprei uma máquina, naquela época era uma máquina muito boa, a Minolta. Comecei a fazer fotografias e algumas críticas, né, sobre o meu trabalho e tal. Daí eu fui aprendendo cada vez mais, fazendo, até que comecei a ganhar os concursos lá também, sabe? Eu fiz uma especialização em radiologia. Então eu revelava os meus filmes, né, as radiografias, né? Então eu achava muito bonita a magia, né, de você sair do meio daquele líquido assim, a começar a aparecer a imagem. E daí eu comecei a revelar também as minhas fotografias no banheiro que eu tinha em casa, fechava bem para ficar escurinho lá, e eu revelava minhas fotografias ali em preto e branco também. E daí que eu levava no fotoclube e tal. E aí, nessa época, era em preto e branco, né? Eu fazia em preto e branco, mas a natureza é colorida, né? Então, comecei a fazer muitas fotografias em filme colorido, que também entraram tudo no livro do Paraná, que são fotografias a cores, né? Não são em preto e branco. Eu falei para o pessoal lá do Fotoclube, escuta, nós precisamos fazer um livro sobre o Paraná, porque não existe nenhum livro sobre o Paraná. Daí percorri o estado do Paraná inteiro e ali saiu um livro chamado O Paraná. E daí fiz o livro, né? A primeira edição, a segunda, a terceira, então foram vendidos 22 mil exemplares do livro O Paraná. E daí eu fui convidado pelo governo do estado para receber alguma homenagem, né, por ter feito o livro e tal. Eu acho meio engraçado, o pessoal diz assim, eu sou fotógrafo de natureza, quer dizer, eu nasci assim, não.
Eu sou fotógrafo da natureza, eu faço fotografias de ambientes naturais, né, de florestas e tal, de vegetais, né, de árvores maravilhosas, de bromélias, de coisas lindas assim, principalmente de beija-flores. Tenho 2 aniversários, né? 28 de julho e dia 3 de maio. Daí o comissário de bordo me chamou e eu fui lá para frente e sentei do lado de uma mulher, a Ilza Bragança Silveira. Ela chamou o comissário de bordo e disse assim: "O que está vendo? Que esse avião não levanta voo?" Daí ele falou assim: "Olha, é problema de tráfego aqui." Daí assim que ele saiu, ela olhou para mim e disse assim: "Não, isso aí não é problema de tráfego, não. Também se cair não faz mal, não, que eu aproveitei muito a minha vida", ela falou. Eu digo: "Pô, eu vou casar amanhã, pô, né? Mas tá louco." Assim que ele levantou o voo, o comandante avisou: "Atenção, senhores passageiros, estamos tentando retornar ao aeroporto de Congonhas por falhas técnicas do aparelho." E daí eu olhei para fora assim, eu só vi aquela luzinha passando assim, né? Daí ela olhou para mim e disse assim: "Esse avião está perdendo altura e vai cair." E o avião caiu. E ela ficou presa, naturalmente, por causa do cinto de segurança, né? O meu arrebentou e eu saí, zum, para frente, por uma brecha que abriu na frente, onde estavam o piloto, 2 pilotos, e um radiotelegrafista e os comissários de bordo. Todos morreram ali. E outros 30 e poucos passageiros morreram também. Eu e mais 6 passageiros, acho que sobrevivemos. Ela morreu 8 semanas depois, aliás, 8 dias depois, no hospital por queimadura. Ilza Bragança Silveira, até tem a fotografia dela aí. Toda noite eu lembro disso. Então, uma história trágica. Daí eu casei, mas casei 21 dias depois. Casei no dia 25 de maio. Quando eu era piá, eu estava no colégio, aliás, no grupo escolar, e me colocavam para correr e tal, e eu sempre ganhava e tal. E eu tinha o cabelo bem encaracolado, assim, que era muito parecido com o filho do Tarzan, chamado o Boy, era o Boy. E daí eu ganhava aquelas competições e tudo. Olha, ele não é o Boy, não, ele é o Tarzan. Eu tinha 7 anos de idade. Às vezes eu estou assim na rua, daqui a pouco passa um cara: "Oi, Tarzan!" e tal. Eu digo: "Pô, nem sei quem é esse cara aí." Eu fui considerado o fotógrafo dos beija-flores. Foi feito um artigo comigo na televisão, junto com a Dulcineia Novaes. Nós fizemos um artigo, nós fomos num lugar onde tinha muitos beija-flores. Como eu conhecia já muito bem o hábito dos beija-flores, eles não são ariscos, eles são muito rápidos, né? Então, eu chegava nesse local e tirava todos os bebedouros, e o que eu colocasse ali naquele lugar onde tinha os bebedouros, os beija-flores vinham, principalmente nas flores vermelhas, são as que atraem os beija-flores, que naturalmente tem uma quantidade maior de néctar, né? E daí eu fui fotografar no mês de janeiro, um calor danado lá em Morretes, perto da ponte ali. Eu fui fotografar um ninho que eu tinha, que um amigo meu descobriu, me falou que estava lá e tal. Daí eu fui lá e tinha tido muito vento, e geralmente os beija-flores fazem ninho protegido, né, embaixo de folhas e tal, né? E tinham caído aquelas folhas com o vento.
Então os filhotes, os dois filhotes pequenos ficaram ali juntinhos e tal, mas um calor terrível que estava, né? Ali em Morretes, em meio de janeiro. E daí eu fiquei esperando, porque é bem assim, eu aprendi bem isso. O beija-flor te vê perto do ninho. Eu fico a meio metro do ninho, com o tripé, a câmera, e daí o beija-flor fica lá, fica me olhando, pô, tem alguém estranho lá na frente, em frente do meu ninho, pô. Daí o beija-flor vem e voa. Zzz, e eu fico paradinho assim, ele voa assim, zzz, zzz, no meu corpo inteiro. Eu ficava de olho fechado, nem abria o olho. Daí ele via que não tinha perigo, daí ele pegava e sentava e começava a dar de comer os beija-flores, né? Então daí que eu fiz fotos, eu tenho fotos maravilhosas de beija-flor dando de comer os filhotes e tudo. E daí ele ficou lá um tempão e nada de vir, nada de vir. Eu disse, o que será que está acontecendo, né? Daqui a pouco ele veio e ao invés de dar de comer, ele ficou ventilando eles. Passava com a asa assim, batendo, para ventilar. Você vê como é que pode a natureza, né? Então foi um momento emocionante. E eu, idiota, nem filmei nem fotografei aquilo. Você já imaginou você filmar o beija-flor fazendo com que os filhotes ficassem mais fresquinhos com aquele vento? Seria uma imagem, puxa, ia ganhar prêmio aí, né? A Serra da Graciosa é importante não para mim, né? Para todas as pessoas, né? A Serra da Graciosa é um patrimônio natural, né? Tanto que ela foi tombada pela Unesco, né? Ela começou a ser feita em 1854. Então agora está fazendo 153 anos, né? Quando eu venho para cá, sempre eu venho com câmera. Porque sempre tem alguma coisa diferente, né? Às vezes um bicho, às vezes o que eu falei, flores diferentes, né, de diversas épocas do ano, bromélias de tudo quanto é tipo. Então é muito legal. E foi onde você conheceu a Eliane? A Eliane estava descendo aí para ir para Antonina e eu estava fotografando borboletas aí. A fotografia da natureza também me trouxe um grande amor. Essa história de amor é muito bacana. Porque a minha primeira mulher faleceu, né? Há muitos anos atrás. E eu estava fotografando borboletas ali no rio Mancatira. E daí eu estava ali parado, daqui a pouco chegou. Daí ela veio perguntar para mim, né, o que eu estava fazendo. Daí eu falei que estava fotografando borboletas e tal. E que eu fazia livros, né, de arte fotográfica sobre natureza, que tinha feito vários livros. Eu tenho a impressão que no começo ela não acreditou, não. Ela disse, esse cara aí... daí eu tirei do carro e mostrei os livros que eu tinha feito, né? Ela sozinha, e eu sozinho. Daí digo, puxa, sabe de uma coisa? Eu vou te mostrar um lugar muito bonito, que é de um amigo meu que faleceu já, o Luiz Cláudio. Ele tinha uma pousada espetacular. E daí eu fui almoçar com ela lá, e daí o amor surgiu e tudo. Fui indo e eu casei com ela, Eliane Marchiori Franco, que é o grande amor da minha vida também. Então, a fotografia da natureza também me trouxe um grande amor. Se eu não estivesse lá fotografando aquelas borboletas lá, eu não teria encontrado com ela lá. Você vê que coisa, né? As coincidências, né? Então é isso aí, você vê, até isso aconteceu na minha vida, né? Por causa da fotografia da natureza.